Sou Valdir Stornagel, esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou de luto, tudo se foi. O que faço agora? Eu moro em Curitiba, mas no outro dia me meti num ônibus para ir ao sul e estar um pouco mais com as pessoas afetadas pela tragédia que aconteceu na maioria dos municípios daquele estado. Eu precisava estar um pouco mais perto do que temos acompanhado, não apenas pela mídia, mas também através de pessoas que fazem parte de nossa vida e que se mostraram tocadas, assustadas pelo que lhes havia acontecido. E não era para menos. Pois pôr os pés, ver com os olhos e acompanhar com o coração o que aconteceu por lá, seja no Vale do Taquari, seja na área da Grande Porto Alegre, por exemplo, é para fazer chorar a qualquer um e tem uma dimensão de destruição e sofrimento que não temos usualmente visto em nosso país. Sei que continuar a tematizar o que aconteceu no Sul me coloca na contramão das notícias que já encontraram outras áreas e acontecimentos difíceis e trágicos, como o fogo no Pantanal, e que merece igual atenção, ainda que para mim o ônibus para lá demore bem mais. Estamos de luto. Não foi difícil concluir, enquanto eu deixava com que diferentes cenários de destruição entristecessem meus olhos. O luto longo e profundo, o que não pode ser negado. O luto é coisa séria e está presente em várias áreas de nossa vida. Ele chega de diferentes jeitos, é inevitável. Surpreende pela profundeza com a qual nos envolve. E se não for acolhido e conversado, se acomoda de um jeito que passa a ser uma espécie de machucadura não tratada. Há um luto de corte pessoal e familiar que faz parte de nossa vida. Quando o pai da igreja, Agostinho, fala da morte de sua mãe, ele ora, ele diz assim: sentia consolação em chorar ante a vossa presença, por causa dela e por ela, e também por causa de mim e por mim. As lágrimas que reprimia soltei-as para que corressem à vontade, estendendo-as como um leito sob o meu coração. Este repousou nelas, porque ali estavam os vossos ouvidos e não os de qualquer homem que soberanamente interpretasse o meu choro, diz Agostinho. Mas há também um luto coletivo, um luto que atinge várias pessoas, por exemplo, do mesmo grupo familiar, ou um luto que atinge as mais variadas pessoas de uma ou de várias localidades, como é o caso das vítimas das recentes enchentes no Rio Grande do Sul. Por vezes é importante contar e recontar as experiências para que elas sejam apropriadas e, por assim dizer, mastigadas em nosso interior, por mais que elas continuem a machucar e a doer. Pode ser bem importante até voltar ao lugar onde tudo aconteceu, assim como se vai ao cemitério para visitar os familiares mortos. É difícil, o luto é difícil, é verdade. E por vezes voltar aos mesmos lugares é difícil, é verdade? Se não, vejamos. A água foi embora e o sol voltou. Você deu um jeito de conseguir um café e encontrou um banquinho sujo, é verdade, mas seco. Tinha café e tinha banco, e você sentou naquele banquinho da resistência que havia ficado em pé, apesar de toda a enxurrada. Você estava na sua casa. Mas era difícil não sentir uma dor que havia se alojado dentro de você. A água havia chegado e se instalado. E quando foi embora, deixou a sua marca de destruição e de uma lama pesada, grudenta e fedida. A outra água havia voltado, a água boa.
Você encontrou um balde, um escovão e um pedaço de mangueira e se pôs a lavar a sua casa. Você se pôs a esfregar com fúria, com raiva, com lágrimas, chuva desgraçada, aquela maldita que veio sem ser convidada e ficou sem ir embora. Água que entrou onde não devia ter entrado, estragado o que recém havia sido comprado e inchado aquele armário da cozinha do qual você havia pago apenas a primeira prestação. Um palavrão lhe saiu da boca e do coração ao lembrar que terias de continuar a pagar aquilo que a água havia levado, estragado, arrebentado. Então uma lágrima voltou e se misturou à água com a qual esfregavas essa parede tão amarelada. Por quê? Você não conseguiu evitar de gritar. Por que você gritou mais alto? Agora acrescido de uma palavra, por que, Senhor? Foi o Senhor que mandou a chuva? Foi o Senhor que fez isso aqui na minha casa? O Senhor estava aqui quando a água subia e subia com sede de entrar e ficar em todo canto? O que eu fiz, Senhor, para merecer isso aqui? Foi juízo teu? Sério, Senhor, foi juízo? Não aceito, não mereço, não entendo, não quero. E você esfregou o chão com mais força, com essa pergunta que lhe dava a força da raiva. Por que, Senhor? Quantas vezes e em quantos lugares essa pergunta ecoou? Ecoou como grito, como lamento, como raiva. Você está de luto. O luto, volto a dizer, é intenso, extenso e coletivo. Um luto que se expressa em várias camadas e não poupa nenhuma dimensão pessoal e coletiva, pois houve morte e houve desaparecimento. Houve doença nova e agravamento de doença latente. Houve perda e houve desemprego. Houve contaminação e houve destruição. Um luto com tantas camadas requer reverência e muitas lágrimas, e diante dele é preciso silêncio. Muito mais silêncio do que palavras, muito mais gestos do que conselhos, muito mais abraços do que orientações, muita humanidade, pois nesse encontro residem forças humanas para que você levante pela manhã, goste de um café no sol de inverno e tenha desejo de organizar uma festa de aniversário para o seu filho, para a sua filha, e mesmo tenha vontade de insistir em arrancar a lama de sua casa e substituir aquela escada de madeira que a água apodreceu com tanta insistência. Nesse tempo de luto, vamos precisar muito dos nossos especialistas na área, pois eles saberão afirmar a importância de vivenciá-lo e não negá-lo, e nos ajudarão a entender que o luto tem o seu próprio roteiro e que deve ser respeitado, como tal, deve ser vivido e nunca nem atropelado e nem negado, ainda que com seus diferentes nuances. Já eu sou pastor, e como pastor me volto a você em busca do encontro da alma, da resiliência e da esperança, sim. E com você gostaria de buscar um encontro com Jesus, como desenhado nos evangelhos, num encontro rápido, e nos deparamos com Jesus enlutado, chorando pela morte do seu amigo Lázaro. E isso valeria uma boa conversa, sentados naquele banquinho sujo e teimoso, lembra? Aquele banquinho que ficou de pé e sinaliza resiliência e oferece recomeço. Mas há uma outra cena que eu queria trazer à nossa memória e na qual vejo a Jesus se relacionando com o nosso luto. O momento de Jesus é intenso e as pessoas o procuram insistentemente, não lhe deixando lugar para o descanso. Num desses momentos, quando Jesus volta a ter uma multidão diante de si,
o evangelista Marcos nos diz que ele compadeceu-se dela, da multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E então ele se dispõe a ensinar, ainda com a linguagem de Marcos, muitas coisas. Quando Mateus descreve a multidão, ou, na linguagem dele, o povo, ele completa a cena dizendo que eles traziam a Jesus todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos. A todos estes, Jesus olha com compaixão e os cura. É com este olhar de compaixão que ele também nos alcança. Alcança uma multidão de pessoas que continuam em abrigos, pois suas casas foram levadas e não têm para onde voltar. Pessoas que voltaram às suas casas e perceberam que esta não foi de fato uma volta, já que aquela não era mais a sua casa. Estava desconfigurada, apodrecida, destruída. Pessoas que voltaram às suas casas, mas depois de terem descartado o que havia sido destruído, perceberam que estavam numa casa vazia. É diante de cenários assim que Jesus emerge sempre novamente e nos acolhe com compaixão e junto conosco põe a mão no esfregão. No texto de Marcos, porém, vemos Jesus dando um passo adiante, pois logo após este tempo de ensino, ele passa a alimentar a esta multidão cansada, doente e dispersa. O que Jesus ensina às multidões, o que Jesus conversa com as pessoas, nós sabemos de outros momentos da convivência de Jesus com as mesmas. Mas o que Marcos nos deixa saber deste encontro específico com a multidão é que ele a alimentou. No encontro com Jesus, uma multidão faminta e é alimentada. Uma sociedade padecendo de vários males e tormentos é acolhida. Endemoniados, epilépticos e paralíticos, para falar com a mensagem, com a linguagem de Mateus, são curados. Numa descrição de todo um universo de carências e necessidades, diante das quais emerge a presença de Jesus com o seu toque de compaixão, provisão de alimentação e gesto de cura e libertação. Uma resposta cuidadosa e restauradora para uma grande necessidade. Uma resposta adequada e necessária para uma grande necessidade. Assim é a presença de Jesus. E a minha oração é para que haja em nós e entre nós espaço para esta presença da compaixão, do acolhimento e da restauração. A presença de Jesus é do tamanho da nossa necessidade e em contato com o nosso luto, ele nos encontra, abraça, alimenta. E alimenta com aquele alimento, inclusive, que nos restaura, nos dá esperança e nos coloca na comunidade daqueles que, acolhidos ontem, se tornam acolhedores hoje, vindo a constituir-se em sinal vivo da presença de um Deus que sabe quem somos, como estamos e de quanto necessitamos para retomar a vida, marcados agora não pela altura da água nas casas, mas pelo sopro divino que nos diz: não tema, porque eu estou com você, diz o Senhor. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça, para citar uma das palavras que vem do profeta Isaías e nos alcançam em meio a esse luto tão profundo. Não tema, pois, diz o Senhor, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça.